Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Estamos realizando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, né? Já estamos aí na 11ª lição com o tema Dom de Profecia e Ordem no Culto. E o texto áureo vai dizer: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Está lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. E a verdade prática vai dizer que o culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja. Não há espaço para o individualismo. A nossa revista está dividida em 3 unidades, onde a primeira unidade vai tratar a respeito do dom de profecia. A segunda unidade vai falar mais útil no culto. E a terceira unidade vai falar sobre a ordem no culto. E temos 3 objetivos nesta lição que temos que alcançar. O primeiro objetivo é entender por que o dom de profecia é considerado superior. Segundo objetivo, aprender o que é prioridade nos cultos e reuniões públicas. E o terceiro objetivo, entender que o culto deve ser ordenado e refletir a unidade e diversidade do corpo de Cristo. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Eu queria agradecer a você, meu irmão, você, minha irmã, que é cooperador conosco, já está inscrito no nosso canal. Estamos caminhando aí para atingir 500 inscritos, é a nossa primeira meta. E eu gostaria de agradecer você, meu irmão, minha irmã, que já está cooperando conosco. E eu gostaria também de fazer um pedido a você que está passando por aqui pelo nosso canal, ainda não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal, seja um cooperador conosco e nos abençoe com a sua inscrição. E o Senhor retribuirá com ricas bênçãos. A introdução da revista ela vai falar aqui no capítulo 14, onde Paulo está tratando com a igreja de Coríntios, vai dizer que Paulo ensina como deve ser feito o culto da igreja primitiva. Ele visa corrigir o exercício desordenado dos dons pelos coríntios, salientando a necessidade de edificar a congregação e de aplicar o ensino no capítulo 12 e o capítulo 13. Então, o ensino de Paulo no capítulo 12, que é referente aos dons do Espírito, ele explica lá todos esses dons, e também a introdução agora de tudo aquilo que está no capítulo 13, que é o capítulo do amor, que os dons devem ser ministrados em amor. Devem agora estar inserido o amor na aplicação desses dons. E mais, diz assim, os dons exercidos no culto público devem ser de benefício coletivo, caso contrário, tudo resultará em desordem e confusão. Então, Paulo ele vai tratar a respeito justamente desse uso dos dons e de forma coletiva, o aproveitamento coletivo e também com ordem e decência o uso desses dons. O número 1 vai falar sobre profecia, e diz assim: toda a linha de raciocínio deste capítulo envolve a comparação entre o dom de profecia e o dom de falar e interpretação de línguas. O dom de profetizar é a capacidade sobrenatural de falar em nome de Deus. Então, olha só, aqui a revista já vai definir o que é dom de profecia. E está dizendo aqui também que toda a lição ela vai estar baseada na comparação, numa analogia agora que Paulo vai fazer entre o dom de falar em línguas e o dom de profecia. Ele vai fazer aí um parâmetro para cada um. Isso é interessante. E o número 1 continua dizendo assim: incentivado a buscar. Paulo ele vai incentivar a buscar os dons. Vamos ler os três primeiros versículos, que diz assim. Versículo 1 do capítulo 14, que diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente
o que profetizeis. Versículo 2: Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Versículo 3 vai falar assim: Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O número 1 da primeira unidade vai falar justamente do incentivo a buscar. Paulo agora incentiva o povo de Corinto a buscar esses dons. E diz assim a revista: o dom de profecia é a capacidade de falar em nome de Deus. Neste dom está envolvido também o poder para profetizar eventos futuros. Ele traz aqui dois exemplos lá no livro de Atos, tanto no capítulo 11, do versículo 27, também no capítulo 21, do versículo 10 em diante, que vai tratar ali, vai falar aonde eventos futuros, iriam acontecer, e o profeta já alerta a respeito disso. E a revista continua: o dom de profecia tem um claro propósito de edificar, exortar e consolar. Então, o propósito do dom de profecia é de edificar a igreja do Senhor, também de exortar a igreja do Senhor e também de consolar a igreja do Senhor. Esse é o propósito. Para Paulo, este dom é considerado o maior que o dom de falar em língua. Mas por que Paulo agora está dizendo que o dom de profetizar é maior que o dom de falar em língua? Esse é um dos objetivos que temos que alcançar. Temos que esclarecer isso. E a revista continua dizendo assim: devido à sua clareza e possibilidade de entendimento, é mais edificante profetizar quem falar em outras línguas no culto da igreja do Senhor. Por isso, Paulo recomenda que todos os cristãos procurem falar em língua, mas principalmente que busquem o dom de profecia. Então, Paulo orienta aqui que busque os dons espirituais, mas Paulo vai aqui aconselhar que é melhor buscar incessantemente o dom de profetizar. E a gente já vai saber o porquê Paulo incentiva dessa forma. O número 2 vai falar assim: as línguas edificam quem fala. Ele faz referência justamente ao versículo 2 que já lemos. E a revista comenta: o dom de língua não deve ser desprezado pelos crentes de hoje e tem uma grande importância na edificação pessoal. Então, olha só, a revista vai dizer, e a palavra de Deus, já lemos a respeito, que o dom de língua edifica a si próprio, edifica a quem fala. Quem fala em línguas fala a Deus, não fala aos homens. Vamos continuar para poder a gente adentrar na explicação. Além disso, ele é um sinal para os incrédulos. Constitui evidência inequívoca da presença e operação do Espírito Santo. Além disso, ele é um sinal, porém, pelo seu caráter personalíssimo, principalmente quando não há quem interprete, este dom deve ser exercitado com parcimônia durante as reuniões públicas. Olha só. Então, quando não há quem interprete essas línguas estranhas, se alguém estiver falando em outras línguas no culto e não tiver quem interprete, tem que ser falado com parcimônia, tem que ter controle próprio, tem que ter muita prudência, E Paulo já vai dizer lá na frente que se não tem quem interprete, que é melhor que fique até mesmo calado. E a revista continua: devemos levar em conta que Paulo não está desprezando o dom de línguas, e sim enfatizando a necessidade de ordem no culto e o seu caráter de edificação coletiva. Então, Paulo aqui ele não está menosprezando o dom de língua. O dom de língua é dado pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que é dado pelo Espírito Santo, ele é importante e não deve ser desprezado. Mas Paulo está falando aqui num contexto, e toda a explicação aí do capítulo 14 vai falar no contexto do culto público, para que não haja
problemas, não haja problemas com relação à ordem do culto, não haja problema com relação ali a manifestações das pessoas no culto, para que venha atrapalhar o culto, né? Então Paulo ele está orientando, dando ordem ali, coisas que a igreja de Coríntios não estava aplicando isso. Então Paulo está agora exortando a igreja em fazer um culto público de forma ordenada. E a revista continua dizendo assim, olha, dentro desse contexto, é desejável que as mensagens entregues sejam proveitosas para todos os ouvintes, inclusive os incrédulos, como ocorre com o dom de profecia ou dom de línguas, conjugado com a interpretação. Então, olha só, no culto público é aberto a todas as pessoas, ali vem pessoas que já fazem parte, são membros da igreja, e tem pessoas que chegam lá para visitar que são incrédulas. Então você imagina essas pessoas que não estão acostumadas com essa prática do falar em língua, e as pessoas começam a falar em línguas, 1, 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, e começam a falar, aquelas pessoas ali vão ficar admiradas, vão ficar perplexas, vão ficar de alguma forma incomodadas até. Então Paulo está ordenando a realização do culto para que o culto seja proveitoso a todos e que seja edificante a todos. Esse é o cuidado de Paulo. E ele fala, por isso que ele diz assim, que é melhor o dom, busque diligentemente o dom de profecia, porque o profetizar, o dom de profecia, vai edificar a igreja como um todo, enquanto que o dom de falar em línguas vai edificar a si próprio. A segunda unidade vai dizer que mais útil no culto. O número 1 diz, profecia é mais útil. Faz menção ali ao versículo 5, que diz assim, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasse, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. E a revista comenta, durante o culto, a prioridade deve ser a edificação da igreja. Olha só, então durante o culto, a prioridade está toda voltada para a igreja. Paulo fala que profetiza é superior que falar em língua, não está menosprezando as pessoas que falam em línguas, nem exaltando agora as pessoas que profetizam. Olha só, então Paulo não está criando agora uma gangorra, não está criando agora novos partidarismos, quem profetiza é melhor do que aquele que fala em língua. Não, ele não está falando isso, vou falar, ele está falando no contexto do culto público. A prioridade é edificar a igreja como um todo. E ele continua, isto seria danoso como tirar um pino de uma granada. Então aqui a revista ela vai fazer uma comparação, que se ele tivesse incentivando, olha, tem que falar mais, tem que falar em línguas, ou então tem que profetizar, e se ele ficasse incentivando um em detrimento do outro, ele estaria aqui criando partidarismo. Era tão perigoso como tirar o pino de uma granada, a revista está comentando, e segurar ela em mãos. Vai chegar um momento que vai ser inevitável aí que essa granada venha a estourar. E a revista continua, diz assim, olha, lembre-se que Paulo está tratando sobre a ordem do culto. Então Paulo está tratando sobre a ordem do culto público. Organizar significa, dentre outras coisas, escolher o que deve ser prioridade e o que deve ser considerado secundário. Então, na questão do culto público, Paulo está definindo aqui o que é prioridade e o que pode ficar para o segundo plano. Então, a profetizar, como vai edificar a igreja, todos vão entender, porque profetizar tem que ser feito, tem que ser falado na língua que todos entendam, e falar em línguas estranhas, só quem fala é que vai ser edificado. Então por isso que Paulo está dizendo assim que seria melhor buscar os dons de profetizar, porque quando você busca o dom de profetizar,
ajuda mais pessoas, edifica mais pessoas, né? E a revista continua, diz assim: neste contexto, aquele que tivesse uma profecia para entregar deveria ser priorizado na ordem do culto em relação ao que falava em línguas, pois aquela mensagem edificaria a igreja, enquanto as línguas edificaria apenas ao indivíduo, né? Então, o profetizar, ele vai conseguir alcançar mais pessoas, ele vai conseguir realmente edificar mais pessoas. E Paulo incentiva justamente esse dom, o dom de profecias. E o número 2 vai falar a respeito das línguas com interpretação. Ele faz uso do versículo 15 do capítulo 14, que diz assim: pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretá-la. E a revista comenta, diz assim: como fica claro, o importante no culto é que a igreja receba edificação. Por isso, Paulo recomenda que aquele que fala em línguas deva orar para que possa também interpretá-la, né? Paulo fala lá no versículo 13, diz assim: então aquele que fala em língua, ele também pode receber o dom de interpretá-las. Então Paulo já vai também orientando, exortando: olha, aquele que fala em língua, ore também para que interprete, né? Então ele teria realmente ele teria voz durante o culto público, uma vez que ele falasse em língua, ele também viria com a interpretação e toda a igreja seria edificada. E a revista continua: olha, dessa forma, o apóstolo está fazendo um apelo para que os coríntios sejam maduros no modo de pensar, deixando partidarismo e individualismo de lado para priorizar a unidade da igreja. Então, Paulo ele exorta a igreja de Corinto para que ele deixe essa meninice de estar falando em línguas ali onde ninguém interprete, só para mostrar o espiritualismo daquela pessoa que tem o dom de falar em línguas, né? Mas Paulo está exortando que busque o dom de falar em língua, mas também que ore para poder interpretá-la, né? E a revista segue comentando, dizendo assim: Paulo evoca tão fortemente a figura da igreja como um corpo em que cada fiel é um membro diferente, que não há espaços na epístola para ninguém se sentir autossuficiente e fora do corpo da igreja, né? Então Paulo ele demonstra ali que a igreja é um corpo de Cristo, né? E esse corpo de Cristo precisa ser edificado, esse corpo de Cristo precisa ser tratado, esse corpo de Cristo todo precisa receber aquilo que está se falando ali dentro da igreja. E a forma de receber é uma forma de que todos entendam todos os dons que possam ser utilizados, e esses dons que possam atingir todo o corpo de Cristo, toda a igreja e edificá-las, né? Esse é o dom mais importante. Paulo está fazendo uma comparação aqui com o dom de falar em língua e com o dom de profetizar. E no momento do culto, não há espaço para o individualismo, que você fica falando em língua e edificando a si próprio, enquanto que o dom de profetizar iria edificar a toda a igreja. E o número 3 da segunda unidade vai dizer que prova da presença de Deus. Ele faz menção ao versículo 25, que diz assim: tornam-se manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E a revista comenta: desde o capítulo 12, o apóstolo Paulo já havia se pronunciado a respeito da manifestação do Espírito Santo. Ele ponderou que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, lá desde o capítulo 12 da carta de 1 Coríntios, Paulo já vem tratando a respeito dos dons do Espírito Santo, né? E esses dons são diversos são os dons que o Espírito concede a quem ele quer.
Agora, diversos são os dons, o Espírito é o mesmo. E a revista continua. Também observou que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, a manifestação desses dons, que é concedida ao Espírito a cada pessoa, ela é concedida com o intuito de edificar, né? Com o intuito agora de promover algo proveitoso. Proveitoso é edificar quem? Edificar a igreja do Senhor, que seja proveitoso à igreja do Senhor, a toda a igreja como um todo. E a revista continua. Em outras palavras, os dons pertencem ao Espírito Santo e não à pessoa a quem são concedidas. Então o dom é do Espírito, né? E não aquela pessoa que está ali, ela é simplesmente um instrumento utilizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concede, ela vai lá e através dela flui esse dom, né? Mas o dom é do Espírito, né? E a revista vai dizer aqui que essas pessoas agora, elas acabam sendo bajuladas, elas acabam sendo ali admiradas, e isso provoca certos problemas. A revista continua dizendo assim, ó: hoje em dia, o Espírito Santo tem se manifestado de muitas maneiras. Muitas das pessoas que são usadas por Deus são bajuladas, até idolatradas, e por vezes isso acaba subindo a cabeça, né? Devemos entender que as pessoas a quem o Espírito Santo concede os dons são tão somente canais e instrumentos utilizados por Ele para edificar a igreja do Senhor. Então essas pessoas, como eu já disse, são canais, um instrumento utilizado na mão do Senhor. E esse negócio de estar bajulando e a pessoa se deixar bajular, isso deixar subir para a cabeça, acaba causando um problema, não só para a igreja, mas para ela também. Mas é importante nós frisarmos que esse dom, os dons do Espírito Santo, ele não é sinônimo de santidade, né? Não é sinônimo de santidade. Você é aquela pessoa que fala em línguas ou aquela pessoa que profetiza, não quer dizer que ela seja mais santa ou tenha uma espiritualidade. Não, simplesmente o Espírito Santo concedeu a ela esse dom. Tá? Não se mede espiritualidade pelo dom que a pessoa tem, né? Se mede a espiritualidade pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito, sim, né? Que vai fazer com que demonstre quem essa pessoa é, né? O amor, a paz, a longanimidade, né? O domínio próprio. Então, aqui ele está falando em língua ali, Paulo ele fica exortando. Vê a igreja de Corinto lá, todos eles tinham os dons. A igreja toda utilizava todos os dons, só que havia uma desordem, havia uma bagunça, havia problemas, né? Não, havia, é que nem os estudiosos falam, que havia carismas, mas não havia caráter. Não havia caráter. Um puxava problema com o outro, uns estavam processando o outro no tribunal lá fora, outros estavam ali em adultério, estavam em fornicação, né? Como a igreja vem tratando ali em Coríntios. Então, grandes eram os problemas. Eles faziam uso de todos os dons do Espírito, mas se tivessem ali o amor, que justamente Paulo vem introduzir entre o capítulo 12 e o 14, falando a questão do amor, que desses dons devem ser utilizados em amor, né? Então, quando se tem amor, vai se observar a necessidade do outro, vai se olhar agora para outra pessoa, priorizar as outras pessoas, não priorizar a si próprio. Então, a questão dos dons, ela não é um parâmetro para avaliar a questão da espiritualidade de ninguém. E a terceira unidade, ela vai falar sobre a ordem no culto. Número 1 diz assim: participação de todos, e faz menção ao versículo 25, que diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz a revelação, aquele
outras línguas e ainda outro, interpretação, seja tudo feito para edificação. E a revista comenta. Paulo está afirmando que todos os crentes de Coríntios podem contribuir para a edificação da igreja local. Então tem espaço para todos, a revista está dizendo aqui, né? Então uns podem trazer uma profecia, outros podem falar em língua, desde que tenha alguém para interpretar. E aí outros podem entrar com salmo, outros podem entrar com louvor, mesmo para que, a revista vai dizer aqui, para que não fique no monótono e uma só pessoa domine toda a liturgia, né? E a revista continua comentando. O culto não deve cair na monotonia, nem deve virar um monólogo no qual apenas uma pessoa fala toda a reunião. Há espaço para a variedade e para a diversidade. O culto é da igreja para Deus. Cada qual pode contribuir de diferentes formas em diversas oportunidades. Então, ali, durante o culto é o culto a Deus, a igreja, o corpo do Senhor vai cultuar a Deus, e ali pessoas devem ter oportunidades para ali se manifestar, até para ver uma variedade, uma diversidade, e nessa diversidade, todas elas focadas, apontando para a adoração ao Senhor. E o número 2 da terceira unidade vai falar a respeito da participação com ordem. Agora, essa participação, essa a oportunidade que é dada a todos, tem que ter ordem, e a revista vai falar a respeito disso. E faz uso do versículo 27 e 28, que diz assim, olha, no caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, é isso sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e falando com Deus. Então olha só, quem fala em línguas fala a Deus, né? Então o dom de falar em línguas, ele é um dom de adoração ao Senhor, um dom de oração, porque quando se fala em língua, se fala a Deus. E quando você ora a Deus. Então o dom de falar em línguas, ele é um dom de oração, é um dom de adoração, né? Não é um dom de profetizar, ele não vai falar da igreja. Você vai observar que a gente já leu que aquele que fala em línguas fala a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação, né, a essas interpretações que tem por aí, que quando alguém está falando em língua e a pessoa vai agora interpretar e ela começa a dizer, olha, assim diz o Senhor. Não, se tem alguém que interprete, né, os estudiosos vão dizer que essa interpretação não vai mudar o caráter, a natureza, na verdade, não o caráter, não vai mudar a natureza do falar em língua. Agora ele fala, o falar em língua é o falar a Deus, mas tem alguém que interprete, agora ele não vai falar a Deus, vai falar a igreja? Não, né? Quem fala em língua fala a Deus. Se tiver alguém que interprete, ele vai interpretar essa adoração a Deus, ele vai interpretar essa oração a Deus. E a igreja vai ser edificada, porque também orações são edificantes para o corpo de Cristo. Vamos ver aí que Paulo, né, quando ele ora, ele diz assim, olha, por essa causa me coloco de joelho, e começa ali a recitar a sua oração. O próprio Jesus Cristo, quando faz a oração sacerdotal, então são orações edificantes para a igreja, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. E a revista segue comentando, dizendo assim, Paulo orienta que ao falar em profecia ou línguas, os crentes deveriam seguir os seguintes orientações. Número 1, nenhuma nem outra devem ser proibidas, ou seja, nem falar em língua, nem profetizar deve ser proibida. Apesar de Paulo estar dizendo assim que o melhor seria profetizar do que falar em língua, mas nenhuma nem outra deve ser proibida. E continua, nenhuma nem outra, né? E número 2, os irmãos se manifestem um após outro. Tem que ter ordem, né? Um após outro. Número 3, as línguas devem ser interpretadas. Se tiver quem interprete, fale em língua, alguém vai interpretar. Se não tiver quem interprete, Paulo vai dizer que fique calado, né? Que fique calado, fique ali orando consigo próprio, com Deus, de forma que não atrapalhe o irmão que esteja do lado. O objetivo de Paulo aqui é trazer ordem ao culto
e fazer com que todos se edifiquem ali. Então você já imagina aquela pessoa que está falando em línguas e a pessoa que está do lado, coitado, não vai conseguir ouvir o que está sendo tratado, o que está sendo manifestado ali no culto, né? Porque a pessoa está falando em língua o tempo todo ali no ouvido dela, né? Então Paulo diz assim, olha, se não houver quem interprete, fique calado. E a revista continua. Esse parâmetro se aplica ao culto e não a momentos particulares de oração. Então, Paulo está tratando aqui no contexto do público, do culto público, tá? E continua dizendo assim, olha, Paulo ratifica que o dom se encontra sob o controle do que exerce e este pode e deve ficar em silêncio quando apropriado. Então, o controle desse dom, ele fica nas mãos de quem exerce. Então aquela história de a pessoa vai profetizar e entra em transe e depois não sabe o que falou, o que profetizou, ou não consegue parar, assim também quando se fala em língua a pessoa não consegue ter o domínio, tem que ter o domínio próprio, e o domínio próprio é um fruto do Espírito, né? Então ali a igreja de Coríntios, ela tinha o carisma, né? O carisma tinha aí os dons, mas ele não tinha o fruto do Espírito, ninguém conseguia se controlar, ninguém tinha o domínio próprio. E a revista continua. Ele reconhece que os dons são uma manifestação do Espírito Santo e isso pode ocorrer de forma espontânea no meio da igreja, mas os irmãos devem ter bom senso e domínio próprio para controlar a manifestação de modo que não atrapalhe o desenrolar da reunião. Falar é dom, calar é fruto, né? Então, a questão de falar, você vai falar em outra língua, você vai profetizar, isso é dom. Agora, você se controlar, ter domínio próprio, calar-se, isso é fruto. E Paulo vai dizer que os frutos são muito melhores que os dons, né? Muito mais importantes que os dons. E o número 3 da terceira unidade, que já estamos chegando aí para encerrar, vai falar a respeito da decência e ordem. E faz menção ao versículo 39 ao 40, que diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A revista continua o comentário, diz assim: a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja não é um mover no qual os envolvidos ficam enlouquecidos e fora de si. Então, olha só, aquilo que a gente já vem falando, né? Que a ação do Espírito Santo não é um mover na qual aquelas pessoas que estão sendo utilizadas como instrumentos, como objeto na mão do Espírito Santo, não venha a se controlar. A gente já viu aqui que o controle está na mão daquele que utiliza esse dom. A pessoa ela tem o poder de se controlar, ou se deve se controlar. Então aqueles movimentos que acontecem dentro da igreja, ele pode ser controlado, pode ser contido. A pessoa tem que ter esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E a revista vai continuando dizendo assim, olha, a fala de Paulo nesta passagem é marcada pelo equilíbrio e pela ponderação. Extremos devem ser evitados. É possível deduzir que na igreja em Coríntios o culto estava deixando de ser um momento de adoração a Deus para virar um palco de mais dissessões, exibicionismo, concorrência, partidarismo e desordem. Então a igreja de Coríntios ali estava sendo tratada por Paulo, acontecia tudo isso, era o partidarismo, era uns se achando maior que os outros, né? Uns se achando mais espirituais que os outros. Então Paulo vem tratar a respeito de tudo isso aí. E a revista continua. De um lado havia irmãos que queriam falar em línguas em alto e bom som, ao mesmo tempo em que outras pessoas naquele mesmo momento estavam orando, cantando ou entregando uma mensagem. De outro lado, havia os que, irritados com essa atitude, queriam proibir qualquer manifestação do dons e línguas durante o culto. Então, olha só a confusão que acontecia.
Uns queriam profetizar, outros queriam falar em línguas, outros estavam orando, tudo ao mesmo tempo. Então Paulo vem colocando a ordem agora no culto ao público, né? E a revista continua. Este duelo de extremos estava tornando o culto em um momento insuportável, uma bagunça sem sentido e sem ordem. Então, num culto desse, a pessoa chegando lá, ela chega de uma forma, ela vai sair de lá pior ainda, né? E a revista continua. Paulo explica que todos devem ter o seu espaço e sua oportunidade durante o culto. Tudo, porém, deve ser feito de forma agradável, ordenada e sucessiva, organizando as prioridades com base naquilo que sejam mais edificantes para a igreja. Quando Paulo fala aqui em não havendo intérprete, o que fala em línguas deve se calar, não significa que só pode haver manifestações de línguas se houver alguém que interprete. Então não é isso, né? Então, quer dizer, o falar em línguas, ele pode ser feito dentro da igreja, desde que você não vai incomodar o seu vizinho do lado. Se tiver alguém que interprete, você pode falar em alto bom som e a pessoa vai interpretar. Agora, existe um momento, né, que o pastor que está ali ministrando, ele está exortando ali uma adoração a Deus, né? Dê glória a Deus, e aí diga, você fala em língua, adore o Senhor em línguas estranhas. Então, o pastor que está ali, ele está ordenando isso aí, ele está conduzindo o culto, e nesse momento ele está dando a oportunidade para que se fale em público línguas estranhas. E a revista continua. Tudo, porém, deve ser feito de forma agradável, ordenada e sucessiva, organizando as prioridades com base naquilo que sejam mais edificante para a igreja. Então, o objetivo, né, o foco é edificação da igreja, que todos possam entender, receber aquilo que está sendo ali apresentado ao Senhor, que todos saem de lá edificados. E a revista segue. Além disso, quando Paulo fala para ficar calado, não significa que o crente deva ficar em silêncio, silêncio absoluto, dentro da igreja durante o culto, né? Então, você tem seu momento, você tem seu espaço, tem que ter o domínio próprio, tem que ter o controle, sabe o momento de falar, sabe o momento de calar, sabe o momento de se manifestar. E a revista continua. Como já dito, tudo deve ser regulado pelo bom senso e pelo domínio próprio, com todos dando prioridade à edificação coletiva. Dentro desse contexto, entendemos que o crente pode permanecer falando em línguas em tom moderado, de modo que não atrapalhe os demais irmãos. Então, tem que observar, né, quem está nos seus lados, quem está na sua frente, para que não venha incomodar. Continuando sua introdução, enquanto alguém profetiza, outros julgam. Julgar significa discernir, avaliar o que está sendo dito, retendo o que é bom. Então, tudo aquilo que é falado ali, precisamos avaliar. Existe base bíblica, né? Não existe? Observa, né? E retém para si só aquilo que vai te edificar. Retém para ti só o que é bom. E a revista vem falando. Após enfatizar que a profecia deve ser julgada, está lá no versículo 29, as palavras do apóstolo a respeito do silêncio da mulher visam a tratar diretamente dessa questão de julgar e analisar a fonte e o sentido da profecia. E a revista vai além, diz assim, olha, os homens eram encarregados desta missão, as mulheres deveriam evitar questionar na hora do culto, e se ela fosse casada, deveria conversar com o marido. Está lá no versículo 35. Então, Paulo parece que existe um contraste aqui, mas a gente precisa avaliar a carta como um todo e a palavra de Deus como um todo. Paulo ele vai falando nos capítulos anteriores que a mulher tem vez, tem voz, ela pode orar e pode profetizar dentro da igreja. E aqui ele vai dizer que a mulher deve ficar em silêncio, ficar calada e fazer ali as perguntas ao marido quando chegar em casa. Mas havia um problema aqui. Paulo não está dizendo que as mulheres realmente não têm vez, não têm voz. Como é que uma vez ele vai falar algo lá atrás e agora ele vai se contradizer? Não é isso.
O que estava acontecendo na igreja de Coríntios era que as mulheres estavam ali agora fazendo questionamento, perguntando aos maridos, querendo saber algo daquilo que se tratava ali, no momento do culto. Então Paulo vem exortar agora, pedindo para que fique calada e que faça esse questionamentos, né, na sua casa, para que não venha atrapalhar o culto. Então Paulo ele está tratando com relação à ordem e com relação ao culto público. Esse é o foco. E a revista continua. Nesse contexto fica evidente que a intenção de Paulo não é dizer que as mulheres em geral não podem falar nas igrejas, não, né? O contexto é o culto público, a boa ordenança do culto público. E diz assim: uma proibição dessa seria uma contradição direta à afirmação que já estudamos no capítulo 11. Então, isso que eu acabei de falar. No capítulo anterior, Paulo havia dito que as mulheres profetizavam, que as mulheres oravam, e tinha esse espaço e tem espaço para isso. E a revista finaliza dizendo assim, lembremos que a igreja se reunia nas casas e tinha muito valor o testemunho da harmonia entre os esposos e as esposas, principalmente do casal dono do local, sempre observado por todos os que visitavam os cultos. Daí a recomendação final de Paulo: tudo, porém, seja feito com ordem e com decência. Então esse versículo 40 aí está dizendo assim: tudo deve ser feito com ordem e com decência. Ele é o versículo chave de tudo isso que Paulo está tratando, né? No culto ao Senhor, tudo deve ser feito com ordem e com decência. Nós já chegamos à nossa aplicação pessoal, que diz assim: o culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja como corpo de Cristo, no qual cada um pode exercitar os dons, desde que seja com decência e ordem. Eu queria agradecer a você, meu irmão, agradecer a você, minha irmã, coordenador, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, que ficou até agora conosco, nos prestigiando, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu já queria pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe a lição, não esqueça de deixar o seu gostei, o seu like, tudo isso faz com que o canal venha a ser, expandir o canal, ajudar a alcançar outras pessoas, Se você puder nos ajudar, que Deus nos abençoe e nos guarde, esteja com as suas mãos potentes sobre as nossas vidas, nos protegendo e nos guardando. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.